Vamos lá, né? Feriadão 21 ontem, hoje voltamos ao trabalho, vamos aí a 1000. Mas hoje eu quero pensar um pouco fora da caixa. Às vezes a gente precisa fazer isso para entender algumas coisas que podem vir a acontecer lá na frente. A gente viu o petróleo, né? Caindo, preços horríveis, né? Os preços extremamente despencaram. A gente está vendo aqui, tá andando o meu microfone aí. 61, 60, não vou nem voltar lá naquele 100 que ele andou lá atrás, não interessa. Vamos voltar um pouco aqui então, tá? 2018, 70, 74, né? E de repente a gente está vendo ele negativo aqui, né? Na casa de 38 negativo. Até o Fernando Ures passou uma piadinha não, né? Tragicômico. O cara entrou no mercado do petróleo lá nos Estados Unidos a menos 35. E quando o mercado subiu de novo, né? Ele estava ganhando um bom dinheiro, ele foi sair fora e não conseguiu. E vai levar uma chumbada. Mas como pode isso? Porque existem dois contratos nos Estados Unidos, o de entrega física e o financeiro. Em vez dele entrar no financeiro, ou seja, a liquidação é financeira, ele entrou no de liquidação de entrega. Tá? Então ele vai ter que comprar uma quantidade aí de petróleo, não sei se é o de 100 barris ou de 1000 barris, mas ele vai ter que dar um jeito. Né? Porque ninguém quer petróleo, ninguém quer isso, virou uma porcaria. E a gente tem que entender isso. Por que ninguém mais quer petróleo? Porque a pandemia ela foi ao mesmo tempo no mundo inteiro. Então o avião não voa, navio está parado, carro não anda, ônibus não anda, caminhão até mais ou menos estão se mantendo, trem mais ou menos. Então, toda a demanda mundial caiu. Né? Por isso que eu não fico comprado em commodities. Né? A gente trabalha com milho e boi, são os que mais a gente trabalha. E não dá para pensar em ficar comprado nesse tipo de commodity com as coisas, com essa retração medonha, que ainda não chegou no nosso mercado. Então, totalmente, né? Recém estamos fechando um mês aí em casa, fechados, né? De quarentena, mas ainda o reflexo econômico ainda não apareceu. Mas voltando então a isso, petróleo despencou de preço, ficou com preço negativo, né? Ou seja, já pagou para levar embora. Mas um outro produto que chama urânio, que todo mundo morre de medo, disparou de preço. Tá certo? Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, ó, sair daqui. Então dá uma olhada. Ó. O urânio, né, no início, em maio, 30 de maio de 2019, valia 23 o contrato. Então depois a gente vê ali quanto é o contrato. Está em 32. Olha a subida que deu este contrato. Certo? Não era essa a ideia? Era essa a ideia. Então, olha a alta. Você fala, cara, mas por que urânio? Né? Por que chamou a atenção o urânio, né? Nesse... Aqui era 2019, aqui é 2020. Então a gente vê como ele subiu, né, valeu mais. Aqui, ó. Deixa eu só pôr o monitor 2 aqui, ó. Né? Isso aqui é maio de 2019. Né? Aqui março de 2020, aí. Aqui 31 de outubro de 2019. Né? Então ele tem uma variação, né? Que entre 23 e 25, uma variação até
normal, de repente ele dá uma esticada dessa aqui, violentíssima, né? Uma esticada aí, sai do 23, 24 ali, né? E ele tem uma alta aí de 70%, né? 23 a 70%, vai lá. Então em torno de 60, 70%, enfim. É uma alta bastante expressiva, né? Uma alta bastante forte. E aí vem a pergunta, né? Por que isso? Então vamos elencar algumas coisinhas. Carro elétrico, ônibus elétrico, caminhão elétrico, né? O elétrico está tomando conta aí das condições de transporte, né? Ele vem impactando profundamente a produção de veículos em geral. Você fala, bom, tudo bem, eu não ponho a gasolina no carro, eu ligo ele na tomada, mas eu preciso produzir energia. Se a gente voltar aqui no Brasil, né, a gente não produz, a gente não constrói grandes usinas desde a década de 80, né? Teve essa Monte Belo aí e tal, mas esse mesmo foi uma briga ecológica gigantesca, né? Construção de hidrelétricas no Brasil desalojou muita gente, veio a criar o movimento sem terra, tá? que a gente sabe no que deu, mas enfim, criou porque as alocações não foram feitas adequadamente, mas independente da gestão do projeto, é um projeto de impacto, muitas terras de alta qualidade foram inundadas, né? Região do Paraná, de São Paulo, aqui para o sul, então regiões que tem todo o rio Tietê ali também, tem algumas regiões de terra muito boa, estão todas inundadas, né? O rio Tietê não corre, é uma hidrelétrica atrás da outra. Então, essa quantidade de água que nós temos proporcionou essa quantidade enorme de hidrelétricas que o momento parou de ser construída pelos impactos socioambientais que elas produzem. Muito bem. Com isso, agora a gente fica dependendo de chuva. A gente nunca dependeu de chuva, né? A gente teve secas constantes. Por quê? Porque a demanda de energia aumentou muito e as construções de hidrelétricas pararam, né? A gente só não entrou em colapso por dois motivos. Primeiro, pelas termoelétricas, que eram para funcionar por tempos curtos, por períodos curtos, passaram a funcionar quase o tempo todo, encarecendo a energia. E depois entrou a eólica, né? A solar também tem algum peso agora, mas a eólica peso muito maior e deu um fôlego, né, para o nosso sistema. Agora, lá no hemisfério norte a situação é bem complicada, porque eles queimam carvão, ou queimam petróleo, é o que eles precisam. E eles usavam muito energia nuclear. Passaram para energia eólica, mas a gente sabe que a energia eólica ela é com vento, né? Não dá para estocar vento, como queriam estocar aí no passado. Então não dá para estocar vento, e a gente tem então que ela tem uma certa, né, instabilidade de produção. A energia nuclear seria a grande solução. É a melhor energia que existe no mundo, né? Por quê? Porque você, com poucas gramas de urânio, produz energia por N toneladas de carvão e N BTUs de petróleo. Uma coisa assim gigantesca, gramas para milhares de toneladas. Porém, ela tem um problema grave. Qual é o problema? Quando você tem um acidente nuclear, você extermina uma região, né? Chernobyl começou a ser construído em 72, terminou em 77, explodiu em 86, mas funcionou até o ano 2000. Caso vocês não saibam, depois da explosão, ela continuou funcionando. Eles isolaram aquele bloco, né, a usina 4, eles isolaram aquilo, fizeram ali um isolamento por concreto, chumbo, concreto, etc. E continuaram trabalhando até conseguir substituir aquela energia que eles produziam ali por outra.
Só que não pararam de pesquisar a energia nuclear e começaram a desenvolver novos sistemas, né? E tem duas linhas de estudo. Uma que leva para maior segurança nas usinas e usinas muito menores. Eles conseguem produzir energia em usinas pequenas, que não eram viável isso, e muito mais seguras, né? Então, mas acredito, 100% contra, né, um acontecimento mais grave, não é, mas são extremamente seguras. Mas isso não dá aval da população para ter uma usina. Porém, tem uma outra pesquisa que parece que essa sim é a que pode estar trazendo essa mudança. É uma pesquisa em que você usa o urânio não enriquecido. É o mesmo urânio 325, 385. Não vou entrar na física molecular, mas enfim, não existe a necessidade do enriquecimento dele, ou o enriquecimento dele é tão pequeno que ele não causa risco, né? Então ele produz, né? Eu não vou saber fisicamente explicar isso, né? Teria que pegar isso com um físico ou pegar esse projeto mais detalhado e debruçar nele. Mas enfim, o que acontece? Existe a possibilidade desse reator funcionar. Esse reator já tem alguns anos que ele está sendo explorado ou desenvolvido por alguns países, acho que é a Grã-Bretanha, a França e um país nórdico, que é onde se encontra esse reator lá, e que eles poderiam então, com esse reator, produzir energia sem o risco de uma contaminação de ambiente. E que esse projeto, esse processo, né, estaria funcionando e estaria dando possibilidade de que ele seja viável economicamente e viável na visão ambiental. Isso traz uma revolução extremamente grande. Então, o que nós estamos enxergando hoje, né? Que o coronavírus, o Covid-19, ele catalisou uma porção de acontecimentos, né? Todo mundo falava em home office ou em sistemas de trabalho remotos para daqui 3, 4, 5 anos. Já é a realidade hoje. O carro elétrico ele vai ser implantado, etc, etc, etc. Em 10 anos, 12 anos ele vai ser uma realidade total, né? Já existe uma montadora americana, uma montadora para quem quer montar um carro. Então, a Sony desenvolve um carro com alta tecnologia, a Microsoft que é um carro com muita tecnologia embarcada, com esses sistemas todos que estão por aí, e eles montam o carro, pega o projeto, eles montam. E agora eles apresentaram uma caminhonete com 5 metros e pouco de comprimento, pesa 1.600 quilos, puxa uma carreta também de uns 100 mil e tantos quilos, etc e tal, só que ela tem 1.250 quilômetros de autonomia. Talvez por ser um carro grande, capacidade das baterias também são maiores, não vi mais detalhes disso. Então a autonomia das baterias, que era um grande problema, parece estar sendo superado. Existem várias pesquisas em cima de baterias, né? Aqui no Itaipu desenvolve-se uma bateria em cima do sal, então seria uma bateria até de custo baixo, riscos menores, porque o que acontece com essas baterias de hoje? Ela pega fogo, você não apaga. Então também tem que superar esse problema, né? Mas como esse Covid-19 está catalisando tudo, e se esse projeto nuclear realmente ele tiver um impacto positivo e ele seja viável de ser implementado em um período curto de tempo, o petróleo não sobe mais. Nós já temos o petróleo no preço que ele era
quando eu era criança. Casa de 2 dólares, 8 dólares e depois ele subiu e não parou mais de subir. Então nós estamos vendo hoje o petróleo na casa de 13 dólares agora, está aqui no Investing aqui, né? Tá aqui 13 dólares. Tá? Para ele voltar lá nos 60 dólares dele, né? Quanto ele tem que subir? Uns 300%? Tem que subir mais de 300% para ele voltar nos 60. Então nós estamos falando em 300. Hoje eu vi uma notícia, achei muito engraçado. O petróleo subiu 20%, viva! Pô, 20% de menos não sei quanto. Está ali na casa de 13, patinando ali nos 13. Então a gente já teria catalisado, tá, o preço do petróleo. Agora abriu a fenda, né, para que você possa fazer a substituição dele, né? E a única substituição viável é a energia nuclear, que pode ser tão barata quanto um petróleo tão barato como esse. E mesmo que seja mais cara, né, e se ela for ecologicamente correta, como se exige hoje, que é esse processo novo que está sendo pesquisado já há bastante tempo, você realmente achou a hora de encaixar isso na economia mundial. Aí você fala, pô, mas o Brasil tem o etanol, né? Outros países têm energia solar disponível e tudo. Eu acho que como o petróleo não vai terminar, né, também não vai terminar o etanol, também não vai terminar energia eólica, nem solar, nem nada. Só que para a demanda, principalmente do hemisfério norte, tá, a energia nuclear, se ela for realmente viável nesse novo conceito de usina nuclear, ela vai emplacar. Não vai ter como, porque a gente está estrangulado. Se for antes da pandemia, se for observar o sistema elétrico americano, ele está sobrecarregado, não consegue entregar a demanda, né? A gente não sabe, mas lá tem apagões, lá tem uma porção de problemas. Qualquer coisa que sai um pouco fora, eles têm problemas. Então a demanda por energia, né, China, né, Irã, você vê, o Irã já tem essa necessidade, porque riqueza de energia hidráulica, que nem no Brasil, são poucos lugares que tem essa possibilidade. A China, para construir uma hidrelétrica maior que de Itaipu, para dar uma baita energia para eles lá, desapropriou um monte de terra. É um monte de gente que eles têm que realocar. Isso é complicado, né? Então, se você vem com uma solução dessa, a gente tem que prestar atenção. Então, lógico que são pouquinhos minutos, são difícil de aprofundar com tão pouco tempo num assunto tão complexo como esse, mas fica aí um pensamentinho fora da caixa, né? Todo mundo fala, vou comprar Petrobras, tá bem, compra, isso aí não vai acontecer da noite para o dia, mas a gente já enxerga que o quê? Que existe a possibilidade de uma substituição de uma fonte energética principal, porque a gente já tem as periféricas, por outra principal que não vai trazer poluição. Principalmente pela demanda mundial de não poluição, que o Covid mostrou, né? São as fotografias de satélite, onde regiões extremamente desenvolvidas têm uma diminuição importante de poluição, né? Começou isso na China, depois Nova York, São Paulo, enfim, onde pegar essas imagens, né, a gente vai ver a diminuição. E com certeza as pessoas passaram a ter um referencial. O que muda nessa quarentena? Que você passou a ter um referencial que você não tinha, né? Você fazia constantemente, né, uma coisa sem um referencial. De repente você parou, foi obrigado a parar. 30 dias parado, 20 dias parado, 50 dias parado, o teu referencial mudou. Existe um novo referencial. Existe um ponto novo. Tá?
E as pessoas olharam e começaram a enxergar em algumas cidades do mundo o céu, as estrelas, né, a facilidade de respirar, né? A gente viu animais frequentando centros de cidade, mas, né, isso não mudaria porque o trânsito não vai mudar. Mas, enfim, você tem os novos referenciais e isso vai acelerar processos que estavam aí não parados, mas com dificuldade pela barreira que existe na sociedade contra, por exemplo, a energia nuclear. Porque o que a gente conhece de energia nuclear são acidentes terríveis, né? Matou muita gente, em regiões que ficam inviabilizadas, essas coisas todas. Com um processo novo em cima, né, dessas usinas, a gente pode ter uma revolução energética muito grande, né? E isso pode dar um impulso na economia muito maior do que a gente tentar retomar um petróleo. Isso vai acontecer o ano que vem? Não, não vai, né? Na construção, várias construções de várias usinas demanda tempo, se isso ocorrer, tá? Mas fica aí um pensamentinho fora para a gente pensar. Infelizmente, eu acho que para operar urânio, eu acho que teria que ver se existe essa possibilidade lá no mercado americano. Aqui não tem como, né? Para a gente poder operar esse contrato lá. O contrato é de 250 libras de urânio 308. Tá? Tá, deixa aí. É para pensar. Se inscreve, sininho, dá like, divulga, tá? E escreve aí embaixo. Pô, Guto, quanta bobagem você falou, Guto, que legal, né? É um sonho. Guto, quem sabe isso pode acontecer. Tá ok? Prazer estar aqui, é um prazer falar com vocês. Um grande abraço.